Uma amostra de bactérias foi estudada quanto ao seu crescimento e decrescimento populacional P em centenas de milhares em relação ao aumento da temperatura T em graus Celsius. Nesse experimento, a temperatura foi aumentada progressivamente, partindo de 0 graus Celsius e terminando em 120 graus Celsius, em um período de 24 horas. Veja a seguir a tabela e o gráfico que descreve a variação populacional dessa amostra. Tá aqui a tabela, temperatura, quantidade de bactérias, enfim. E aqui o gráfico, que vai nos interessar. Na letra A, para quais intervalos de temperatura a população de bactérias estudada aumentou, diminuiu ou se manteve estável? Galera, basta a gente vir aqui no gráfico, esse gráfico aqui, a gente analisar, Então, vamos fazer assim. Vamos colocar aqui letra A. Quando que aumentou? Aumentou. Vocês podem ver que de 0, até dar um zoom aqui, de 0 até 20 graus Celsius, ela se manteve estável. De 20 graus Celsius até, vejam aqui, até 60 graus Celsius, ela aumentou, pois aqui ela se manteve estável de novo, depois ela diminuiu. Então, onde ela aumentou? Galera, aumentou de 20 graus Celsius até 60 graus Celsius. Então, no intervalo entre... Se você quiser escrever no intervalo, pode colocar aí. No intervalo entre 20 graus Celsius e 60 graus Celsius, certo? Aqui onde aumentou, ok? Agora vamos ver quando que diminuiu, certo? Então vamos lá, escrever aqui diminuiu. Quando que diminuiu? Para qual temperatura diminuiu? Então, se a gente analisar aqui, ela se manteve estável, aumentou, manteve-se estável e diminuiu, entre 80 graus. Opa, vocês vou baixar um pouquinho o desenho aqui, entre 80 graus Celsius e até 120 graus Celsius, entre 80 e 120 graus Celsius, a temperatura diminuiu, certo? Ou melhor, a quantidade de bactérias diminuiu, não é isso? Temperatura. Para quais intervalos de temperatura a população de bactérias diminuiu? Então, a população de bactérias diminuiu entre 80 e 120 graus Celsius. Vou colocar aqui no intervalo entre 80 e 120 graus Celsius. Okay? E quando a população foi estável? Vamos analisar aqui o gráfico. A população de bactérias se manteve estável. Vejam que aqui no início, entre 0 graus Celsius e 20 graus Celsius, a população se manteve estável. Então, vamos colocar assim, no intervalo entre 0 graus Celsius e 20 graus Celsius. E também tem outro momento, em outra temperatura aqui também, entre 60 graus Celsius e 80 graus Celsius também se manteve estável, Então, entre 60 graus Celsius e 80 graus Celsius, Então, tá aqui a resposta da letra A.
Na letra B, nós temos o seguinte. Se o aumento da população de bactérias é dado por f de t igual a 2 elevado a 0,1 vezes t menos 10, e a diminuição por g de t igual a 32 vezes 2 elevado a menos 0,2 vezes t menos 80, calcule a quantidade aproximada de bactérias nessa amostra quando a temperatura atingiu 30 graus, 50 graus, 90 graus e 110 graus. Galera, quando a temperatura atingiu 30 graus, vejam que nós estávamos tendo um aumento, né? Então, ela aumentou, melhor dizendo. A população aumentou, né, em 30 graus Celsius. Então, se o aumento da população é dado por f de t igual, vamos colocar aqui, letra B, f de t igual 2 elevado a 0,1 vezes t menos 10, em 30 graus Celsius nós estamos falando de um momento que a população de bactérias aumentou, né? Então a gente vai usar essa fórmula aqui. Então, substituindo t justamente por 30 graus Celsius, a gente vai ter o seguinte: f de 30 vai ser igual a 2 elevado a 0,1 vezes o t, que é 30, onde tem t, ó, a gente substitui por 30, menos o 10. Então, a gente vai ter aqui 2 elevado a 0,1 vezes 30 menos 10, que é 20. Então, nós vamos ter 2 elevado a 0,1 vezes 20, que é exatamente 2, né? Se você fizer essa multiplicação, a gente vai obter 2. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4. Só lembrando que a gente está falando... Essa amostra de bactérias foi estudada quanto ao seu crescimento... Opa, vocês não estão vendo? Deixa eu subir um pouquinho aqui. Quanto ao seu crescimento e decrescimento populacional P, isso em centenas de milhares. Galera, essa resposta aqui, 4, está em centenas de milhares. O que significa centena de milhares? Então, nós temos uma centena de milhares. Né? Centena, milhares. Milhares, só lembrando vocês, por exemplo, 1000, quantos zeros tem? 0, né? Então, quando você ouvir milhares, você acrescenta 3 zeros. E a centena, você coloca um 100, né? Então, o 4 a gente vai multiplicar por esse valor aqui, ó, 100 mil, certo? Essa aqui é a centena de milhares. Então, 4 vezes 100 mil, a gente vai acrescentar 1, 2, 3, 4, 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então, a gente vai ter 400 mil bactérias, certo? Então, calcule a quantidade aproximada de bactérias nessa amostra quando a temperatura atingiu 30 graus Celsius. Então, quando a temperatura atingiu 30 graus Celsius, ou seja, F de 30, a quantidade aproximada de bactérias nessa amostra foi de, tá aqui, ó, 400 mil bactérias, ok? Bactérias. Então tá aqui a resposta desse primeiro pontinho aqui, né? 30 graus, tá aqui. Nós tivemos 400 mil bactérias. Agora nós vamos calcular com 50 graus Celsius. Galera, 50 graus Celsius, se vocês prestarem atenção, no momento de 50 graus Celsius, nós estamos falando de um aumento da população de bactérias, né? Então a gente vai usar de novo essa fórmula. Essa outra fórmula aqui é só em relação à diminuição da população de bactérias, ou seja, só quando nós tivermos um valor da temperatura no momento que o gráfico está em decrescimento. Como 50 graus, de novo, 50 graus Celsius, está justamente aqui, ó, no momento que o gráfico está aumentando, então a gente vai usar a fórmula aqui do aumento da população de bactérias, né? Que é, de novo, essa mesma fórmula aqui. Então, a diferença agora é que a gente vai substituir T por 50 graus Celsius, né? Então, F de 50 vai ser igual a 2. Opa, coloquei o vezes aqui, mas é 2 elevado a 0,1. Vou até rabiscar aqui, ó. 2 elevado a 0,1
vezes o t, que é 50, menos o 10. Então, a gente vai ter aqui 2 elevado a 0,1. 50 menos 10 é 40, então 0,1 vezes 40, isso vai ser igual a 2 elevado a 40 vezes 0,1 é 4, né, galera? 2 elevado a 4 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, né? O 2 vezes ele mesmo 4 vezes. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2 é 16. Então, 2 elevado a 4 é 16. Lembrando, isso aqui é 16 centenas, vamos até ler de novo aqui, ó, centenas de milhares, não é isso? Centenas de milhares. Então, vamos pegar o 16 e multiplicar por 100 mil de novo, né? Então, f de 50 vai ser igual a 16 vezes 100 mil. 16 vezes 100 mil, a gente acrescenta 5 zeros, né? 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então, nós vamos ter aqui 16 milhões. Coloquei o igual aqui sem querer, galera. Que é bactérias, né? Bactérias. Então, nós vamos ter F de 50 sendo 16 milhões de bactérias. Então, a quantidade aproximada de bactérias quando a temperatura atingiu 30 graus foi de 400 mil bactérias, e quando atingiu 50 graus foi de 16 milhões de bactérias, ok? Agora vamos fazer o cálculo para 90 graus Celsius. Galera, 90 graus Celsius está justamente aqui, ó, 90 graus Celsius, que é em um momento aqui que o gráfico está decrescendo, né? Se está decrescendo, ó, diminuição, né? Decrescendo, então a gente vai substituir o valor aqui, 90 graus, o valor da temperatura T, nessa outra fórmula aqui. Então, a gente vai ter que G de T é igual a 32 vezes 2 elevado a menos 0,2, isso vezes o T menos o 80. Então, vamos substituir T por 90 graus primeiro aqui. Então, G de 90 vai ser igual a 32 vezes 2 elevado a menos 0,2, isso vezes o T, que é 90. 90 menos 80, então a gente vai ter 32 vezes 2 elevado a menos 0,2, isso vezes 90 menos 80 é 10. Então, a gente vai ter que G de 90 vai ser igual a 32 vezes 2 elevado a menos 0,2 vezes 10. Repete o menos. 0,2 vezes 10 é 2, né? Então, 32 vezes 2 elevado a menos 2. Galera, 2 elevado a menos 2, a gente sabe que isso aqui 2 é a mesma coisa que 2 dividido por 1, né? Para a gente eliminar esse sinal negativo aqui do expoente, a gente inverte a base. A base é 2 sobre 1, então invertendo a base a gente vai ter 1 sobre 2, né? Quem está em cima vem para baixo, quem está embaixo vai para cima. É assim que a gente inverte. Então, assim, fazendo essa inversão, a gente elimina esse sinal negativo, a gente fica simplesmente com um 2 positivo aqui em cima. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que é 1. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4. Então, 2 elevado a menos 1, ou melhor, 2 elevado a menos 2 é 1 sobre 4. Então, isso aqui vezes 2 elevado a menos 2, que é 1 sobre 4. 32 vezes 1 é 32, e sobrou o 4 aqui dividindo, né? 32 dividido por 4 é 8. Só lembrando, a gente está falando 8 centenas de milhares, não é isso? 8 centenas de milhares, exatamente. Então, G de 90, ou seja, a quantidade aproximada de bactérias nessa amostra, quando a temperatura atingiu 90 graus, ou seja, G de 90, foi de
8 centenas de milhares. A gente já viu que centenas de milhares é a mesma coisa que 100 mil, né? Então a gente vai pegar 8 e multiplicar por 100 mil. Para fazer essa multiplicação, basta a gente acrescentar depois do 8 aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 casas, ou melhor, 5 zeros, né? Então 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então a gente tem aqui exatamente 800 mil bactérias. Bactérias, não é isso? Bactérias. Só vamos fazer uma correção aqui. Na letra C, eu falei que era 16 milhões, não é 16 milhões, é 1.600.000 bactérias, né? Que eu acabei colocando um ponto aqui, mas 1.600.000 bactérias, ok? Então tá aqui. Agora vamos fazer aqui para 110 graus. Qual a quantidade aproximada de bactérias nessa amostra quando a temperatura atingiu 110 graus? 110 graus está exatamente nessa função aqui, ó, que está decrescendo, nessa função exponencial que está decrescendo. Então a gente vai usar justamente a função aqui da diminuição, né? Então, g de t é igual a 32 vezes 2 elevado a menos 0,2 vezes t menos 80, vezes t menos 80. É justamente essa fórmula aqui. Nesse caso, em vez de a gente substituir t por 90, a gente vai substituir t por 110. Né? Então, a gente vai ter g de 110, isso aqui sendo igual a... Vamos lá. 32... Deixa eu sumir um pouquinho. 32 vezes... O 2, que está elevado a menos 0,2 vezes o t menos 80. Vamos fazer direto aqui, galera. T menos 80, ó, t é 110, né? Então, 110 menos 80. 110 menos 80 é 30, certo? Então, isso aqui vai ser igual a 32 vezes 2 elevado a menos 0,2... Opa! 0,2 vezes 30... Galera, isso aqui vai dar... Vamos fazer na calculadora aqui. Isso aqui vai dar 6, né? Mas vamos fazer aqui para garantir. 0,2 vezes 30 dá 6. Então, isso aqui vai ficar aqui. No expoente do 2, a gente vai ter menos 6, né? A gente repete o menos. 0,2 vezes 30 é 6. Só reescrever aqui sem meus rabiscos, 32 vezes 2 elevado a menos 6, a gente ficou, né? Então, g de 100 vai ser igual a 32 vezes... Vamos fazer aqui no cantinho, galera. 2 elevado a menos 6, ó. 2 elevado a menos 6, isso aqui é a mesma coisa. Embaixo desse 2 nós temos um 1, então... Invertendo a base aqui para a gente eliminar esse sinal, ou melhor, esse expoente negativo, eliminar o sinal negativo do expoente, melhor dizendo. Então a gente inverte a base é 2 sobre 1, então invertendo a gente vai ficar com 1 sobre 2. Eliminamos o sinal negativo e repetimos o 6. 1 elevado a 6 é 1, né? 1 elevado a qualquer expoente é 1. 2 elevado a 6 é 2 vezes ele mesmo, 6 vezes, né? Então 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2 é 16, 16 vezes 2 é 32 e 32 vezes 2 é 64, ou seja, 2 elevado a 6 é 64. Ou seja, né, de novo, 2 elevado a menos 6 é 1 sobre 64. 2 elevado a menos 6 é 1 sobre o 64. 32 vezes 1 é 32, dividido por 64, que é o que sobrou, né? Galera, a gente pode dividir em cima e embaixo por 2, 32. Por 2 não, melhor dizendo, por 32, né? Se a gente dividir em cima e embaixo por 32, vejam o que vai acontecer aqui, ó. 32 dividido por 32 é 1.
64 dividido para 32 é 2. 1 dividido para 2, galera, é 0,5, né? Pegando 0,5 e multiplicando 0,5, multiplicando pela centena de milhar, né? Pelo centenas de milhares, ou seja, por 100 mil, mesma coisa que a gente fez anteriormente, a gente vai ter aqui o seguinte: 0,5 vezes 100 mil é 50 mil, né? 50 mil. Então, a quantidade aproximada de bactérias nessa amostra, quando a temperatura atingiu 110 graus Celsius, foi de 50 mil bactérias. Vou até escrever da seguinte forma, seguindo o padrão que a gente fez ali. G de 110 vai ser igual a 50 mil bactérias. Então tá aqui. Para a gente finalizar essa questão. Peço desculpas por ter errado aqui, mas eu corrigi depois, né? Quando a temperatura, só repetindo, quando a temperatura foi 50 graus Celsius, nós tivemos 1.600.000 bactérias, certo, galera? Então, é isso. Espero que tenha ficado claro. Desculpa os garranchos. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu!